Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo especial do Centro Espírita Equilíbrio da cidade de Matão. Hoje vamos falar sobre o tema traumas na infância e sua projeção na vida adulta, a qual todos que tiverem as suas dúvidas, quiserem perguntar, por gentileza, fiquem à vontade e é só levantar a mãozinha para fazer os questionamentos. E vamos iniciar com o nosso irmão, que já está aqui presente, e vamos já à primeira pergunta. Pode ser, irmão? Irmão, poderia definir o conceito de trauma? Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de vocês, que estão aqui presencialmente, os que vieram também através do modo online. Muitas coisas são traumas, né? Mas quando nós falamos em definição, o trauma é algo que acontece com o concurso do imprevisto em nossa existência. Aquilo que nos traumatiza é aquilo que não estávamos esperando. São informações que vêm de uma forma brusca e que nós somatizamos de forma negativa em nossa existência. Momentos ruins, comparações, ofensas, abusos, tudo isso podem ou não ser traumas, dependendo da forma com que reagimos. Sem exceção alguma, todos os seres da face da Terra possuem traumas. E os piores traumas, eles acontecem na infância. Pois é na infância que possuímos a página em branco. É na infância em que temos a inocência como nossa principal proteção. É na infância em que não temos absolutamente nenhuma maldade, que não temos nenhuma defesa. É na infância que somos esponjas vulneráveis a absorver tudo aquilo que nos cerca. Uma criança, quando nasce para chegar à vida adulta, ela precisa de comida e de amor, na mesma proporção. Não tem como ela chegar a uma vida adulta e sobreviver à matéria se ela não tiver amor, cuidado e alimento. É interessante que muitas vezes nós confundimos o conceito amor com amor incondicional ou com transbordar de amor. São coisas distintas. Muitas crianças não recebem durante a sua vida um amor incondicional, mas ainda assim foram amadas. Se chegaram à vida adulta com determinados valores e conceitos, é sinal de que foram amadas. As que não foram nem sequer amadas, não têm a oportunidade de chegar na vida adulta. Nós precisamos entender que na nossa existência, reproduzir aquilo que os nossos pais foram é o mais comum, mas é uma barreira que deve ser quebrada. Nossos pais são como se fossem deuses na nossa infância. Nossos pais são as nossas únicas referências. Nossos pais têm poder de vida e de morte. É através deles que nós caminhamos quando nós somos ainda uma página em branco. Portanto, será a nossa referência nas buscas de valores, na forma de encarar o mundo, na forma de enfrentá-lo, mas nós temos a capacidade de abandoná-los nos pontos negativos e transformar a nossa vida em pontos melhores daquilo que recebemos. É muito difícil. Para isso é necessário enxergar os nossos pais. Para isso é necessário colocar defeito naqueles que vemos como os deuses. Mas não deixar de amá-los. Não é sobre deixar de amá-los. É sobre enxergá-los e conseguir entender que você não quer aquilo para você. Somar com aquilo que lhe positivou e não coletar aquilo em que você não se orgulha.
Vamos entender que esse ciclo ele vem de forma hereditária. Os nossos pais receberam dos pais deles, que receberam dos pais deles, e assim sucessivamente. Se você é um ser que consegue entender como é importante validar a sua própria existência, então é hora de você captar aquilo que são os bons ensinamentos e desfazer dos ruins. Pois não. Boa noite, irmão. Considerando que o trauma pode ser físico ou psicológico, o trauma tem cura? Claro que tem. E essa é a boa notícia. Não há traumas sem curas, né? Todo trauma tem cura. É claro que a cura de um trauma não depende apenas daquele que trata, mas principalmente, especialmente do tratado, né? Depende mais do paciente do que propriamente do médico, a cura do seu próprio trauma. Mas nós entraremos na profundidade do tema nas próximas questões pertinentes. Obrigado. Oi. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Gostaria de fazer também uma pergunta. Quais são os tipos de experiências que podem ser classificadas como traumas infantis? Diversas. Desde experiências mais graves, como abuso sexual, como abuso moral, como violência, até questões que aparentemente são inofensivas, mas causam um alvoroço imenso na cabeça da criança, como comparações, como competição, como desprezo, como incapacidade de dar autonomia para esse ser, entre outros. Por que a discrepância, às vezes, uma família que tem 2 filhos, a mesma criação, e as reações aos traumas são completamente diferentes? Cada ser é individual. Portanto, e por ser individual, possui a sua própria percepção da mesma esfera. Aquilo que causa dor a um, não necessariamente causará a outro. Aquilo que impressiona a um, não impressiona a outro. Para isso, a pluralidade das existências nos traz um complemento importante para a psicologia. Nós entendemos que nós vamos entrar nessa existência com a resiliência e com a resignação digna do nosso preparo prévio. Portanto, alguns de nós somos mais suscetíveis a determinados traumas e outros suscetíveis a outros traumas. Entretanto, todos nós teremos. E o projetaremos na nossa vida adulta, causando uma verdadeira desordem na nossa existência, especialmente na nossa criação. Todos os adultos atualmente já são seres traumatizados. Não há mais o que fazer. Só existe uma forma de curar o mundo dos traumas. É a mudança do adulto na criação do jovem. Primeiro eu preciso mudar a minha forma de ser, para quando eu tiver os meus filhos, eu mudar a minha forma de agir. Quebrar o ciclo. Do que uma criança precisa? Eu já disse, não é só alimento. Alimento e amor. Como que eu amo uma criança? Eu a amo enxergando-a. Eu a amo apoiando as suas pequenas batalhas. Uma criança de 2, 3 anos, no início da sua construção de personalidade, ela vem para o papai e para a mamãe e diz: eu sou uma princesa, eu sou um príncipe, eu sou um guerreiro. Como que essa mamãe reage irá definir a vida profissional dela com 30 anos. Dá para acreditar no que eu estou dizendo? Então essas fantasias infantis são bastante importantes, e como conduzi-las? Tem alguma forma específica de conduzir para não haver excessos? Despertar a criatividade da criança, deixá-la ter a autonomia de criar, não limitá-la. Uma criança não pode ser limitada. Ela está na fase da criatividade. Deixe-a criar. Não limite-a baseado naquilo que você acredita ser o certo.
Deixe-a encontrar, introduza os valores de forma inteligente, não impositiva. Faça entender o mundo, viver o luto, viver a dor, viver a frustração. Não proteja de uma forma exacerbada, pois chegará um momento que você não poderá mais protegê-la. E aí ela estará sem escudo e sem armadura para enfrentar o mundo cruel que a espera. Ana Maria. Eu trago traumas de outras encarnações e são chamados traumas? Não, você não traz traumas de outras reencarnações, de outras encarnações. Você traz reminiscências. São coisas distintas. A purificação das reminiscências acontece na erraticidade. Quando nós morremos entre uma vida e a outra, nós já nos deparamos a nossa tela mental e temos a oportunidade de reparar algumas arestas. Nós trazemos lembranças, reminiscências, né? Lembranças leves, mas não traumas. Todos os traumas que vivenciamos nessa existência são frutos da própria. Né? Às vezes, eu não dou importância a determinadas questões e ações minhas no cotidiano, principalmente com as minhas crianças. É muito comum, por exemplo, a criança falar no meio de adultos e os adultos direcionarem a conversa a ela e dizer, ó, você não conversa porque nós estamos conversando entre adultos. Na conversa de criança, dá licença, não é só hora de falar, os adultos estão conversando. Você tem ideia do impacto que um gesto assim, sem maldade dos pais, pode gerar na vida de uma criança? No momento em que um pai e uma mãe, quando eu digo pai e mãe, vocês entendem como tutor e tutora também, né? Avós, enfim, seja quem tenha criado, né? Pais adotivos, enfim, aqueles que são a referência, né? Quando o pai e uma mãe, eles direcionam uma questão dessa a um filho, eles estão dando a este filho a incapacidade de penetrar em conversas maiores. Estão dizendo que ele é inferior. Estão criando uma insegurança intrínseca nesse ser. Esse ser jamais será capaz de liderar com maestria na sua existência, se não tratar esse ponto. E ele vai passar 3, 4, 5, 6 anos na psicanálise profunda para tratar o não fale na frente dos adultos, não fale no meio dos adultos. Em contrapartida, se essa criança é encorajada a manifestar-se, corrigida, confrontada, ou até mesmo aclamada, quando profere algo positivo, esse ser não terá medo do mundo, não terá medo de nada. Você pode colocá-lo na mais alta liderança global, que ele não terá medo algum de tratá-lo como igual. Afinal, ele era só uma criança e pôde manifestar a sua opinião, sua forma de ver, em cima dos seus superiores. A cópia vem na vida adulta, pois não, Afonso? Boa noite a todos. O senhor colocou ali que não limitar a criança, né? E depois de se viver, ensiná-la a viver a frustração e o luto. Agora, um dos grandes problemas das últimas gerações não foi justamente a falta de limite que os pais não deram, principalmente classe média, classe alta, permitiram a liberdade plena aos filhos, que causou um embate dessas pessoas quando chegaram no mundo real? Existe uma linha tênue entre limitar e educar. Nós temos que tomar cuidado para não misturar os dois. Eu educo um filho, eu não limito. Quando eu limito, eu defino. Quem sou eu para definir? Eu estou ali para orientar e educar. O que eu faço com uma criança que conversa no meio de adultos? Após esta conversa, eu ensino ela a esperar a sua vez de falar, mas jamais a limito em sua fala. Tudo bem, queremos ouvir você, mas depois que ela falar, você tem a sua vez. E aí, se um adulto interferir na conversa dela, você tem que falar, adulto, esperar.
a criança se manifestar e depois eu quero ouvir, porque ela está sendo tratada como um igual. Isso não significa deixar fazê-la o que quiser, você está no papel de educá-la, mas não limitá-la, principalmente naquilo que é bom, naquilo que é inofensivo. Por exemplo, quando eu limito uma criança no brincar, o que uma criança deve fazer? Qual que é o trabalho da criança? É brincar. Se eu não quero que ela suba no sofá, que ela suje a sala, que ela brinque no chão, como que ela vai desenvolver as capacidades cognitivas, comportamentais e até mesmo o organismo dela? Nós viemos do Homo sapiens, que deixava as suas crias subir em árvores, em montanhas, em pedras, para adquirir habilidades de coleta e de caça. No momento em que nós limitamos isso numa criança, vai ser um adulto travado, que não terá habilidade de amarrar o sapato sem colocá-lo numa cadeira. Fisicamente eu estou fazendo isso, por que mentalmente seria diferente? A flexibilidade do cérebro que me dá a condição de chegar aonde eu quero. São coisas distintas, viver momentos de decepção e viver traumas. Você acha que os traumas são evitáveis ou inevitáveis? Por exemplo, eu consigo evitar um trauma da morte de uma mãe para uma criança? Olha o que eu estou dizendo. A morte de uma mãe. Eu acredito que em algumas crianças, dependendo de como aquilo foi conduzido, acredito que sim. Aí em outras eu acredito que não, até pela personalidade dela, dependendo de como ela é, essa relação da própria família com a morte. Morte de uma mãe é uma questão bastante profunda, né, na existência de uma criança, né? Entretanto, é um trauma quase que inevitável, só que eu consigo começar a tratá-lo imediatamente na hora do fato. Se eu encaro a morte de uma mãe, por exemplo, a morte de um pai, né, que são traumas profundos, explicando que é uma situação horrível, é uma situação lamentável, você está muito triste, mas que a vida é assim, que nós vamos sofrer por um tempo, mas o tempo estará a nosso favor. Eu dou a esta criança a oportunidade de vivenciar o seu luto no ato. Agora, se eu minto para essa criança, a mamãe foi viajar e voltará daqui um ano, ela prolongou a viagem, eu não dou a essa criança a oportunidade de vivenciar o seu luto. Quem vocês acham que é mais poderoso mentalmente, emocionalmente? Uma criança ou um adulto? Olha a pergunta que eu fiz. Eu acredito que uma criança, dependendo da construção, porque se essa criança já for fragilizada, vai ser o adulto fragilizado. Porque a criança, eu estou em construção dessa resiliência emocional. A criança é infinitamente mais forte emocionalmente que um adulto. Ela não sabe que dói. Ela não entende as consequências daquilo. Então, vivenciar qualquer coisa para uma criança é mais fácil. Desde que a deixe vivenciar. A criança, quando chega no final da sua infância e se depara com a realidade da vida da forma que ela é, sem ter sido preparada, ela enxerga os pais como traidores. Inconscientemente. Ela chega no seu momento de adolescência e fala, peraí, não fui preparada para isso. Não quer dizer que a vovó morre, o vovô morre, o namorado me trai, o outro me abandona, dói, a vida é assim difícil. Agora, se ela foi previamente preparada, e olha a importância do preparo para a prevenção dos traumas. Uma criança que tem diálogo para com seus pais, quando ela for abusada, ou ameaçar de ser abusada, o que ela vai fazer? Ela vai contar para o papai e para a mamãe, porque ela tem diálogo aberto,
E os pais irão intervir para que o trauma não continue ou não, até mesmo não aconteça. Mas uma criança que não tem esse canal aberto, ela será abusada. Depois disso, ela verá a culpa em si mesma, ela gravará esse trauma e ainda o opressor dirá: você não pode contar, que se você contar acontecerá isso, isso, aquilo, isso e aquilo. Isso é um trauma que levará na vida adulta dela consequências irreparáveis. É claro que tem cura, mas sempre haverá uma aresta. Irmãos, só existe duas formas de limpar um copo com água suja. Uma é despejando e colocando nova água. Nós não podemos fazer isso, nós estamos numa vida em andamento. A outra é despejando bastante água limpa até que essa água suja transborde e limpe a que está dentro. Essa é a nossa oportunidade. E como nós fazemos isso? Colocando coisas boas no nosso copo. Bons pensamentos, boas vivências, boas leituras, bons amigos, amor, Deus. Aí o copo vai limpando, até o momento em que a gente possa sentir a atração em beber aquela água. Ainda lembra da sua pergunta? Desculpa, Rui. Lembra sim, meu irmão. Eu só queria comentar a respeito do pretérito, né? Os nossos pais, quando estava conversando, você não poderia nem passar perto. Quanto mais ainda interferir nas palavras, né? E isso eu acho que realmente a gente lembra até hoje. Talvez isso já é um trauma de lembrança, ou é uma correção para que você não faça algo errado. É um trauma, né? E aí o que eu tento fazer? Eu vou dar aos meus filhos aquilo que me causou dor? Reflita. Eu farei com os meus filhos aquilo que me causou dor? É justo que assim seja? Mas como eu farei diferente? Modificando a mim mesmo. Mas eu sou um ser traumatizado, um ser cheio de defeitos. Já entendi que os meus pais também tinham uma série de defeitos. Tudo bem. Então, é hora de corrigi-los. Às vezes eu olho para minha família e eu falo, mas eu tenho uma família ótima. Doutor, você está dizendo que eu sofri traumas, mas eu fui amado pela minha mãe, pelo meu pai, eles sempre me deram tudo, me deram educação, me deram amor, me deram limite. Por que que eu tenho essas dificuldades? Observe. Por mais que os seus pais tenham te dado tudo, tem coisas que infelizmente eles não puderam dar o que faltou devido à sua capacidade. E aí cabe a você fazer diferente para si mesmo. Uma das coisas mais difíceis da vida é tornar-se adulto. Algumas pessoas passam 50 anos sem se tornar adulto. Já vi casos de pessoas que passam a encarnação toda. Como fazer para me tornar adulto? Me tornar adulto é sair da minha casa, né? Literalmente, e criar o meu próprio conceito de criação, de casa, de lar e de amor. Sem jamais abandonar meus pais, devem ser amados, respeitados, sempre. É uma lei de Deus, honrar pai e mãe. Não tem o que discutir. Mas a minha condução me pertence. É necessário que eu corte o cordão umbilical, que eu valorize os aprendizados e que eu não repita os enganos. Irmão, nesse caso, esse trauma pode ser superado sozinho ou ele tem que ser procurado uma ajuda médica? Você fez uma pergunta simples que requer uma resposta complexa. Poder, ele pode. Posso superar meu próprio trauma, mas tem que ser um ser bastante perspicaz com a própria mente, né? É por isso que existe a ajuda, né? Se você tem o trauma, o identifica e sabe como sair dele, ótimo, deve fazer. Mas na maioria das vezes é necessário conversar, desabafar, porque eu só ouço aquilo que eu falo, entendeu?
Quando eu falo, eu ouço. E aí eu penso. O pensamento interno, ele limita muitas questões. Ele barra, ele nos leva na esfera da conveniência. Os meus tiques, toques, medos, anseios de ser julgado, anseios de estar no caminho errado, me leva a ceifar a metade do meu pensamento sem que eu conclua aquilo que realmente é. É por isso que quando eu faço qualquer terapia, tá? Existem muitas boas, né? Mas quando eu faço busco uma ajuda profissional, de um profissional competente, é claro, né? Eu consigo falar, ouvir, refletir e modificar. Um procedimento normal, isso demora uma psicanálise, por exemplo, demora 10, 15 anos para mudar um pouquinho da minha existência. Mas você muda lá no âmago. Você fazer uma pergunta muito simples para você. Você consegue mudar o passado? Não. Consigo mudar o futuro. Também não. Você consegue mudar só o presente. É, verdade. Para ter um futuro diferente. Exatamente. O futuro é consequência, o passado já foi. A única coisa que eu consigo modificar é o presente. Ah, mas se eu parar de beber em 10 anos, o meu fígado estará regenerado. Tudo bem, mas tem que parar de não beber agora. Se eu beber agora, os 10 anos não chegam. Né? Se eu parar de ter medo, eu conseguirei alcançar meus objetivos. Mas o momento de parar de ter medo é agora. O ser humano entra na esfera da procrastinação, inclusive mental. A maioria dos seres aparentemente equilibrados acham que não precisam de terapia. Olham para si mesmo, para sua família, para pessoas próximas, dizem, eu não preciso de terapia. Tem gente que precisa muito mais do que eu. O ser que faz essa auto-menção é o topo, é o primeiro a ser tratado. Deveria estar na fila para aguardar o terapeuta chegar no primeiro horário. Porque aí ele já demonstrou o seu narcisismo, já demonstrou a sua vaidade, já demonstrou o seu egoísmo, já demonstrou para um terapeuta, por exemplo, a sua capacidade de estar blindado diante dos seus próprios equívocos. É um ser cristalizado. Ele aprendeu a conviver com os seus problemas, mas não a resolver. Porque um ser resolvido diz, nossa, terapia sempre vem a somar. Tenho tantas coisas a corrigir. Não só eu preciso de terapia, como todos aqueles que convivem comigo, porque eu acabo enlouquecendo outras pessoas. Agora eu vou voltar. A terapia é coisa de louco? É uma pergunta simples. Terapia é coisa de louco ou não? Não, eu vejo que não, meu irmão. A terapia é coisa que se necessita no dia a dia. Terapia é saúde mental. Eu só consigo mudar com ajuda, com a terapia. Quem aqui de vocês arrisca dizer que não tem um pouco de loucura? Quem olha para si mesmo e considera-se um ser completamente racional, normal e com pensamentos dentro do eixo moral e esperado pela humanidade? A loucura faz parte da nossa questão orgânica, espiritual e física. Vamos começar pelo cérebro. Vamos falar um pouco de neuro, né? O neurocomportamento. Nosso cérebro, a massa encefálica é dividida em alguns lóbulos, vocês sabem disso, direito e esquerdo principalmente, frontal. Nós temos áreas do nosso cérebro que são responsáveis por determinadas questões. Áreas da memória, áreas do comportamento. Tanto quanto, por exemplo, quando você tem um acidente vascular cerebral no lado esquerdo, geralmente afeta o lado oposto, o lado direito. Você tem os funcionamentos cerebrais. O que acontece? O cérebro ele é irrigado, né? O sangue chega levando, né, toda a oxigenação e ele é irrigado. Só que ele também é irrigado por questões elétricas, através dos nossos neurônios que fazem a sinapse. Então, nós temos ligações neurais. É como se fossem, enxergam conexões, né? É como se fossem ramificações que, mesmo sem se tocar, fisicamente se ligam através de conexões neurais.
Essas conexões neurais são mais ou menos abundantes de acordo com o meu estilo de vida, de acordo com o meu pensamento, de acordo com o meu estresse, entre outras questões. Quando eu realizo algumas ações, por exemplo, vou mexer o pé. A informação de mexer do pé sai do processador, passa pelo meu cérebro, desce no rabo do meu cérebro, que é a minha coluna vertebral, através da minha medula, encaminha-se nas suas ramificações, mexe o pé e me dá um sinal de volta até o cérebro. Isso em milésimos de segundos, é muito rápido, tudo isso acontece. O pensamento, a angústia, a dor, o sofrimento, não passam por questões diferentes do que a física. Vou te fazer uma pergunta muito simples. Dói sofrer? Vou dar um exemplo. Dói sofrer de amor? Eu acredito que sim, porque dependendo da situação, a angústia, aquela coisa, começa a somatizar e aquilo que estava no pensamento eu começo a transmitir para o organismo. Quando eu vejo uma pessoa no velório dizendo o luto dói demais, dói aonde? Dói na mão? Dói no pé? Onde dói? Dor da alma, né, meu irmão? Tá, mas a dor, eu conheço dor, a dor foi me ensinada através do meu corpo. Como que eu represento uma dor de um luto, por exemplo? Interessante, né? O meu organismo, ele reage. Meu coração acelera. Eu tenho palpitações. Eu fico com mal-estar. Dói a cabeça. Me dá uma síndrome do pânico em pensar que eu não viverei mais com aquela pessoa. Eu começo a ter quedas de pressão. Existem estudos em diversas universidades e colocaram neurotransmissores em pessoas vivenciando momentos de luto, etc. É físico. O cérebro é físico. O que não é físico é a mente. A mente manda no cérebro, mas o cérebro reage. E os traumas? Eu tenho a parte da memória. Quando acontece um trauma, e esse assunto está em alta agora com aquele filme infantil, né, que está vindo aí, né, à tona, né? Quando eu tenho um trauma, o que acontece no meu organismo? Alguém consegue prever? Eu acredito que, dependendo do nível do trauma, se aquilo é até insuportável, os próprios mecanismos jogam para o inconsciente para aquilo não leve adiante o sofrimento. Como se fosse uma espécie de lincheira? Uma defesa. Vamos lá. Estela? Oi, boa noite a todos. Sobre essa questão do trauma, eu queria só compartilhar um fato que eu sofro, né? Acredito que isso seja também decorrente de um trauma, de uma perda que eu tive aos 9 anos. E o trauma que eu fiquei com muitos toques, né? Então, infelizmente, eu me mutilo, me mordo. Então, eu acredito que às vezes um trauma, né? Eu perdi um ente querido com 9 anos e isso reflete até hoje na minha vida, né? Até hoje eu tenho esse sofrimento, não sei lidar muito bem com a morte. E um trauma que eu carrego até hoje é esse, toques, né? De mutilação, apertar as mãos. Então, eu acredito que isso... Acredito, doutor. O doutor me corrija se isso também pode ser em razão de um trauma. Com certeza. Né? Os nossos toques, né, antigamente chamavam de tics, né, na Terra, né, mas os transtornos obsessivos compulsivos, né, os comportamentos compulsivos, né, então, por exemplo, se eu não apagar a luz, alguém vai morrer, pisa para trás, senão vai acontecer alguma coisa com meu filho, com a minha filha, meu Deus, limpar a mente com impactos, né, aqueles impactos bruscos, como se eu pudesse arrancar o pensamento negativo que veio. Você pensa uma coisa muito imoral, muito ruim, e aí substitui ela com momentos de sanidade e fica nessa briga mental, né? É um sofrimento absoluto.
são reflexos da nossa infância. Tudo é reflexo da nossa infância. O que nós vivemos na vida adulta é uma projeção da nossa infância. Olha a importância da nossa construção de personalidade, do 0 ao 7. 8 em algumas crianças. E aí? Olha a importância desse período. Pesquisadores, certas vezes, pegaram duas famílias, né? E colocaram uma em situação de paz, na formação da criança até os seus 7 anos, e outra em situações normais. Você não tem ideia da diferença do adulto que deu. Detalhe, eram irmãos gêmeos. Um foi submetido ao mundo normal e o outro privado de situações traumáticas, ao máximo. Lógico que não plenamente, mas tentou ao máximo. Por que não plenamente? Porque a criança pode estar correndo na sala, correr, tropeçar, cair, bater a testa e isso virar um trauma na vida dela. Então, assim, existem situações que podem ser inevitáveis. Agora, de todas as evitáveis, né? Oi? Então, meu irmão, mas seguindo esse pensamento, qual é o caminho para colocar a mente em equilíbrio? São muitos os caminhos, né? Colocar a mente em equilíbrio exige, primeiramente, o perdão. Nós não temos como curar qualquer trauma sem perdoar a nós mesmos, aos nossos pais, irmãos, tutores e todos os outros que ocasionaram alguma dor em nossa existência. E como que eu perdoo? Só tem uma forma de perdoar: identificando a ofensa. Como que eu vou perdoar aquilo que eu não sei se me ofendeu? E é um processo de descoberta. É muito difícil viver sem estar escondido dentro dos seus próprios medos. A vida nos leva a se esconder na imagem da segurança. O amanhã parece sempre ser melhor do que o agora será. Mas se eu não enfrentar o mundo com as suas dores e delícias, eu não entenderei qual que é o propósito de uma vida. Nesse caso, se ele não conseguir perdoar nesta vida, retornando na erradicidade, ele passará a compreender e entender que deverá perdoar também nesse caso. Alguns passam 30 vidas nessa situação, né? Mas alguns conseguem perdoar na própria ou na próxima, né? Aí depende de cada espírito, né? Mas não se esqueça, tudo é reflexo. Vamos voltar a Newton. Lei da ação e reação. E nós não estamos falando só sobre questões físicas, estamos falando sobre questões emocionais. E como que uma criança vai ser perfeita na sua vida adulta com pais imperfeitos? Não tem como. É por isso que eu tenho emprego. Até mesmo depois de desencarnar. Entendeu? Esse é o emprego, né? Do psicanalista, esse é o emprego do psicólogo. É por isso que nós temos trabalho, né? Porque a mente humana, enquanto ela não se aperfeiçoa, enquanto ela não se purifica, ela está sempre causando novos traumas. Mas a boa notícia é que eles têm cura. Eu consigo conviver. E tem idade para tratar um trauma? Eu tive um paciente de 95 anos. Não tem idade. Talvez você não consiga dar mais dias para a vida desse paciente. Você não tem essa capacidade, mas você pode dar mais vida para os dias, né? Você pode vitalizar. No final da história, até usando uma frase aqui que a Regiane estudou, né, que faz bastante sentido, é o seguinte: não é sobre o que você faz, muito menos sobre o que fizeram com você. É sobre o que você faz com o que fizeram com você.
como que você age? Como que você modifica aquilo que o mundo lhe deu? E quando eu encaro desta forma, não importa o tipo de criação que eu tive, eu conseguirei ser diferente. Pode ver. Irmão, de que maneira os traumas físicos, emocionais e psicológicos diferem em termos de impacto a longo prazo? Existe alguma diferença da forma do trauma? Depende da intensidade. Um trauma físico de frente com um caminhão tira a minha vida. Um trauma físico bater o joelho na porta, cicatriza em 15 dias. O emocional da mesma forma. E dentro da teoria do complexo de Édipo, tá? Do desenvolvimento da personalidade e das relações interpessoais, é considerado também um trauma? Não considero o complexo de Édipo um trauma. Considero uma vivência. Né? O que acontece? Hoje, enxergando de uma forma mais ampla, tudo é trauma, mas nada é trauma, depende da importância que eu dou. Né? Agora, Édipo nada mais é do que o espelhamento, né, da criança para com os seus genitores e a admiração, né, profunda que ele tem pelo sexo oposto, né? Então, por exemplo, a menina com o pai, o menino com a mãe, no sentido de projetar como o homem e a mulher ideal, né? Transcendendo a questão parental e partindo para a idealização das buscas na vida futura. Então, de repente, essa repetição, né, por projeção das ações equivocadas, que aparentemente a pessoa não considera como trauma, mas de repente na própria análise ela pode ver que isso daí foi um trauma, que ela precisa reverter esse comportamento, ela está gerando trauma até em outras pessoas. Não tem problema ela admirar o pai ou a mãe e buscar alguém semelhante. Não tem problema nenhum, isso é natural. Até, vou te dizer uma coisa, isso tem inteligência genética envolvida. Interessante, não? Inconscientemente, organicamente, eu busco genes que casarão melhor com os meus na continuação da minha forma de vida. Consciência genética conversa nisso. Apesar de a ciência genética mostrar que quanto mais diferentes, mais saudáveis serão a continuidade dos genes, eu busco aquilo que eu considerei como forte, como saudável. Existe esse complexo, né? É por isso que você vê tantos casos de primos, né? Estarem casados, se apaixonarem, muitos casos de primos, de parentes, justamente por conta disso também, né? Agora, o trauma não está na admiração pelo pai ou buscar alguém igual ao pai ou igual à mãe. Não está aí. O trauma está em querer que seja o pai ou querer que seja a mãe. Não enxergar cada ser com a sua devida individualidade. Não sei se você entendeu. Entendi, buscar algo na realidade parecido, como se sentia completo com as relações paternas, algo muito idêntico ao comportamento dos pais, seria isso? Eu vou te explicar uma coisa. Se você já fez uma viagem maravilhosa na sua vida, vamos supor que foi para qualquer cidade. Vou romantizar aqui, né? A cidade que todos buscam, né? Foi para Paris. Você teve uma experiência maravilhosa em Paris. Você sentou naquele restaurante, tomou o seu vinho, o seu chá, seu café, olhando para a torre brilhante, cintilante, no clima perfeito, com a pessoa perfeita. Você vai passar toda a projeção das suas viagens, da sua vida, buscando aquele momento. E se você retornar a Paris, você não jamais terá o mesmo momento. Você pode até se frustrar. Você vai falar, nossa, está chovendo, o restaurante fechou, a comida não era do jeito que eu queria, eu fui maltratado, a companhia é diferente, estou com o celular.
Então, nas nossas buscas na vida, nós queremos igualar as nossas memórias afetivas, positivas, sem se preocupar em produzir novas com a mesma intensidade afetiva. E é aí que nós nos frustramos. Porque não existem dois momentos iguais. Existem bons momentos, mas não iguais. Irmão, como lidar com pessoas traumatizadas? Primeiro, não julgar. Eu diria que o julgamento não ajuda a curar o trauma. Segundo, dando a devida atenção e importância, entender que aquilo que aparentemente não dói para você pode doer muito para alguém. Mas você está triste porque sua avó de 100 anos morreu? Sim, a pessoa pode estar triste porque a avó dela de 100 anos morreu e você não precisa entender isso. Mas minha avó morreu, não doeu. Tudo bem, essa é a sua vida. A dela morreu, doeu. Então, eu não tenho como viver o trauma do outro, eu vivo o meu. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras menos, né? Então, e a terceira, né, que eu sempre digo, não posso deixar de dizer, procurar ajuda, né? Fornecer ajuda para a pessoa e induzi-la a procurar ajuda, porque trauma também acaba se tornando enfermidades físicas, né? Os traumas mentais eternizam-se na nossa matéria. Da mesma forma que fumar causa câncer de pulmão, que beber causa cirrose hepática, que dependentes químicos têm vários riscos cardíacos, a pessoa que tem a doença mental, o trauma, a depressão, ela está suscetível ao desenvolvimento de doenças geralmente incuráveis aos olhos da Terra. Por quê? Afinal, tudo é comandado pela nossa mente. Não é sensato que a nossa mente tenha a capacidade de curar e também de adoecer? Médicos com mais de 30 anos de profissão vão me entender nesse momento. Como existem os verdadeiros milagres e as questões evitáveis, né? É por isso que você pode observar, se você conversa com um médico novo, né? Ele fala, olha, isso não é possível, não tem na literatura. Você conversa com um médico, ele fala assim, ó, eu já fiz o que devia ter feito, agora coloca nas mãos de Deus. Deus pode, eu não posso, mas Deus pode. Já repito, Deus pode. Né? Você vê que ele já muda o discurso. Né? Porque a vida vai ensinando. Pois não. E nesse caso, a religião pode ajudar a superar esses traumas? Olha, Rui, eu vou ter que te dar uma resposta ruim. A religião pode ajudar a superar os traumas, mas pode intensificá-los em uma proporção absoluta, dependendo da forma que eu conduzo. Né? Então, da mesma forma que a religião cura, ela causa. Depende de como eu encaro a minha religião. Eu a encaro com fanatismo, trauma garantido. Eu a encaro também com displicência, trauma garantido. A religião, ela veio para equilibrar o ser. Essa é a função da religião. Né? Então, o ser, ele vem no final de um dia cansativo, de trabalho, imoralidades, pensamentos ruins, ele vem numa casa espírita, no centro espírita, ou ele vai numa igreja evangélica, ou ele vai numa igreja católica, tanto faz. E aí ele, naquele momento, ele reflete sobre aquilo que ele fez, ele pede perdão, ele se perdoa, ele doa o seu tempo ao outro, ele ouve o outro. Tudo aquilo que ele não conseguiu fazer em casa, ele faz no centro espírita. Né? E aí ele chega mais leve, mais equilibrado. É por isso que vocês presenciam isso todos os dias,
Pessoas que frequentam religiões com certa constância deixam suas depressões de lado, porque aí o problema dela não passa a ser tão importante quanto o problema dos outros que ela vai tratar. Nesse sentido, é ótimo. Agora, a religião como único caminho da verdade absoluta e único destino da vida é um trauma irreparável. Né? Então, aí eu entro numa lavagem cerebral, aí eu acredito que essa é a única verdade, e que aquelas pessoas que estão na religião são boas e quem não está é ruim. Começo a enxergar inimigos onde não tem. Começo a me afastar da minha família, porque eu sou espírita, minha mãe é católica, meu pai é... Meu Deus, então não tá... Aí, né? Tanto que estamos num estudo espírita, conversando com um espírito, e quantas coisas irreligiosas que eu falei? Quase nenhuma. Só que são coisas que podem curar o ser e levá-los a Deus, né? Porque não adianta a gente falar de religião, acaba sendo muitas vezes o efeito. A causa está no nosso comportamento, né? Lembra o que a Bíblia nos ensinou? O que os outros espíritos, até com maior envergadura que nós aqui, nos ensina sempre, né? O que eles nos ensinam? Eles nos ensinam que o seu comportamento é mais importante do que o seu estudo. Não adianta eu falar, nossa, eu decorei as 10 leis de Deus, pratica quantas? Nenhuma. Agora, não decorei nenhuma, mas pratico 5. Ó, tá bom, está no caminho certo. Afinal, a prática nada mais é do que a teoria colocada à prova. Meu irmão, para encerrar as minhas perguntas, onde fica armazenado os nossos traumas? Depende da intensidade deles. Eles ficam armazenados no nosso cérebro, né? Nós temos o nosso HD e temos a memória RAM, né, no nosso cérebro. Vou usar termos tecnológicos para você entender. Ela fica nesse HD e pode ser levado para as outras existências se eu não conseguir solucioná-los. Olha que interessante isso, é uma informação importante, né? Como que eu levarei? Através da minha imperfeição. Será reminiscências. Eu despedirei desses traumas. Eu não vou levar o trauma. O trauma eu não tenho como levar, mas eu levo a falta de evolução que ele me gerou. Eu não sou fruto do meu processo de evolução? Então, se eu não construir uma casa maior porque eu fiquei traumatizado e não tentar, a minha casa vai estar pequena. E eu não estou falando sobre casa, vocês entenderam. Eu não vou levar o trauma, não vou chegar lá na outra vida, não. Na vida anterior eu chupei gelo e doeu o dente. Não, não, claro que não. Se fosse assim, nós seríamos seres completamente doentes mentalmente. Imagina a quantidade de traumas que você traz de diversas encarnações. Mas, em contrapartida, nós levamos a não construção. Porque quanto você acha que um trauma limita a sua vida? Não tem como mensurar isso. Eu vou te ajudar a mensurar. Algumas pessoas que sofrem, por exemplo, abuso sexual, traumatizam a ponto de não querer fazer filhos. Interessante, né? Um trauma de infância, geralmente por parentes, né? Tio, são pessoas próximas, né? Que têm pessoas de confiança da família. Pessoas, lembra, trauma é o inesperado. Às vezes um estupro, que é um rapto na rua, que leva a criança e dá menos trauma do que um parente. Porque o estupro, você já espera que o bandido faça isso, então você já vai preparando emocionalmente. O parente, não, né? E aí o que acontece? Esses traumas, às vezes definem, por exemplo, uma pessoa de não querer ter a maternidade, a paternidade. Né? Não pense que só meninas que sofrem, meninos, muitas vezes. Não. Define a vida da pessoa. Olha só, um trauma lá. Agora, se esse trauma for tratado, pronto. E quanto antes é tratado, melhor. Quando eu faço um corte no meu braço, eu tenho algumas horas para dar a sutura. Eu tenho 2 partes danificadas que vão se unificar. Se eu demorar mais horas do que o possível, existirá um processo que chama-se cicatrização por segunda intenção, de dentro para fora. Não tem mais como. A única forma de eu dar ponto é eu rasgando um pedacinho
da parte que já cicatrizou e dando ponto. Eu tenho tempo para suturar. Na mente não é diferente. Senão eu tenho que deixar cicatrizar por segunda intenção, mas demora. Às vezes um ponto que resolveria a ferida aberta em 15 dias, resolve em 3 meses. E aí eu estou suscetível a pegar infecção, bactéria. Pode deixar uma cicatriz muito maior do que a sutura deixaria. Na mente não é diferente. Pois não. Levando essa sua mesma linha de raciocínio em relação aos impactos do trauma, eu voltando para a infância, ele pode impactar diretamente no desenvolvimento cerebral e neurológico, levando a adquirir patologias? Não só pode, como faz. Traumas, a ciência ainda não chegou nessa conclusão, não dá para nós afirmarmos que a ciência já tem isso como verdade, mas já tem como especulação e chegará à conclusão. Os nossos traumas causam problema, inclusive de questões cardiovasculares, né, de hipertensão, entre outras, que acontecem no nosso organismo, doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer, tudo está interligado. Para pensar friamente, o que é o Alzheimer? É o esquecimento. Esquecimento do quê? Interessante, né? Então, a nossa mente, ela chega a determinadas conclusões. Só para finalizar, né? Um paciente com Alzheimer não sofre. Justamente por esquecer. Ele tem um conforto ali, é absurdo. Você tá me entendendo? Quando ele volta para o plano espiritual, ele fala, nossa, eu queria ter tido antes, né? Porque eu esquecia um pouco mais das dores da vida. É uma forma de fuga do próprio organismo, em defesa daquilo que não está suportando? É um pouco mais profundo que isso. É o copo cheio, né? É a gota d'água, mas não apenas. Tem questões orgânicas que causam Alzheimer também. Vocês sabem, genéticas principalmente, né? Mas tem questões também traumáticas. Você fala, é genético, isso é genético. Tá bom, mas a genética começou aonde? Começou em algum lugar. Eu tenho uma tendência genética de câncer na minha família. Tudo bem. Você sabe que as suas células estão suscetíveis a uma má formação e multiplicação, má formação, se você tomar determinadas atitudes. Mas você pode prevenir. Minha mãe teve câncer, meu pai teve câncer, meu avô teve câncer. Tá bom, mas espera aí. Você consome os mesmos alimentos? Tem a vida tão sedentária quanto? Faz as mesmas questões, você pode, sei lá, levar o seu câncer para 110 anos, só que você vai morrer antes do coração. Então, você não vai morrer de câncer, entendeu? Então, a tendência genética é levada para longe. Que é o que fala muito dentro da própria psicologia, o biopsicossocial, que tudo influencia, como algumas pessoas são mais resilientes e outras não. Seria isso mesmo? Faltou um, né? O espiritual. Quando eu falo espiritual, não estou falando de religião. Interessante, né? A espiritualidade das pessoas. Nós somos seres de luz, focos da própria luz. Nós temos energia naquilo que falamos, naquilo que fazemos e naquilo que somos. Essa energia também se comunica. Não é apenas a nossa fala, o processo de audição e de fala que permite uma comunicação humana. Não é conhecer uma nova língua. Nós nos comunicamos energeticamente. Aliás, nós espíritos só dessa forma. É como se fosse uma espécie de telepatia energética. E é por isso que as pessoas conseguem sentir as suas inverdades e acreditar nas suas verdades. Por isso, então, que uma pessoa de fé mesmo que eu falo, independente da crença, que acredita em Deus, que tem um Deus supremo, que é onde acontecem os vulgos milagres ainda pela ciência, mas que se curam. Sim, a fé é 50% do caminho, o merecimento é os outros 50%. Muito bem, gostaria de agradecer a vocês pela presença. Espero que tenha somado um pouco para vocês, né, essa noite. Que Deus abençoe vocês,
e cuide de vocês sempre. Muito obrigado.